que eu não perco peso? Veja agora 6 motivos que podem estar te atrapalhando e você nem imagina. Você anda cuidando da alimentação, se exercita com frequência, caminha 10 mil passos por dia, tanto esforço, mas no final não está conseguindo perder peso? Bom, existe uma série de fatores que podem estar causando isso, mas alguns deles parecem hábitos inofensivos, que na verdade são os verdadeiros vilões do emagrecimento. Mas antes de falar sobre isso, já sabe, né? Deixa o teu like aqui, te inscreve nas minhas redes sociais e deixa o seu comentário com aquela dúvida ou a sugestão. Mas vamos lá, né? Confira agora os 6 motivos surpreendentes que vão atrapalhar diretamente o seu emagrecimento. Motivo número 1. Você anda bebendo demais. E não é água que eu tô falando aqui. Suco de frutas, refrigerante, smoothies, essas bebidas contêm alto teor de frutose e não são indicadas para simplesmente matar a sede. Além disso, o teor calórico das bebidas alcoólicas é subestimado por muita gente. Olha só isso, 1 grama de álcool contém quase a mesma quantidade de calorias que 1 grama de gordura, ou seja, 9 calorias por 1 grama. O consumo de gorduras de alta qualidade é fundamental para o bem-estar do corpo, além de proporcionar saciedade. Já o álcool só fornece calorias vazias e nada mais. Calorias vazias são aquelas que são transformadas em açúcar no nosso sangue, sem apresentar nenhum benefício nutricional para o organismo. Ou seja, nada de vitaminas, de minerais, de fibras nas bebidas alcoólicas, só calorias. E não são poucas. Veja só o quão calóricas são as bebidas alcoólicas. Uma tulipa, por exemplo, aquele copinho de chopp de 300 ml, 180 calorias. Uma latinha de cerveja inofensiva, 150 calorias. E aquele copinho de uísque com energético, hein? 470 calorias. Em resumo, seu corpo não vai gostar do álcool, principalmente se você for mulher, porque o organismo feminino não reage à bebida alcoólica da mesma forma que o masculino. As mulheres apresentam menores quantidades de enzimas responsáveis pela metabolização do álcool, além de uma menor quantidade de água corporal quando comparada ao organismo do homem. Por isso, são mais sensíveis ao álcool, podendo apresentar os efeitos colaterais relacionados ao seu consumo de uma forma muito mais intensa. Motivo número 2. Comer em excesso após os treinos de queima de gordura. Acabou de terminar um treino HIIT 12, está pingando de suor e mandou centenas de calorias para o espaço? Sinta muito orgulho de si, poste aquela foto clássica do "tá pago" nas redes sociais, mas nada de recuperar imediatamente todas essas calorias, ok? É um erro muito comum ingerir mais calorias após se exercitar do que o necessário. Nada de ficar se entupindo de comida após o treino. Essa é uma das questões responsáveis por muitas pessoas não conseguirem emagrecer, mesmo que elas mantenham uma rotina regrada de exercícios. Bom, que o exercício dá fome não é novidade para ninguém. Isso acontece porque ele promove um grande gasto energético e leva a uma diminuição da taxa de glicose no sangue. Quando isso acontece, o sistema nervoso central, em uma estratégia de defesa do nosso organismo, aciona uma espécie de sistema de recuperação de energia, que é a nossa sensação de fome. Mas não é porque você treinou de uma forma exaustiva que pode sair comendo tudo que vier na tua frente, como uma forma de prêmio pelo seu esforço. Também não vale ficar sem comer na intenção de dar uma forcinha a mais para o organismo queimar calorias. Quando você gasta 500 calorias em um treino, por exemplo, é preciso repor exatamente essa mesma quantidade. O exercício físico consome energia e nutrientes que é preciso repor. A economia das calorias deve ser feita nas refeições seguintes, entendeu? Terceiro motivo, comer assistindo televisão ou mexendo no celular. Eu posso garantir que almoçar ou jantar em ambientes calmos, prestando atenção à comida e mastigando lentamente cada garfada, é fundamental para a saúde e para o processo de perda de gordura. No entanto, ao ficar diante da televisão, do celular, do computador, enquanto você está comendo, pode fazer com que você engorde sem perceber. Tá, mas como assim? Simples, diversos estudos apontam que o hábito de fazer refeições assistindo à televisão
ou mexendo no celular resultam em ganho de gordura basicamente porque, ao desviar a sua atenção e causar distração, o consumo de alimentos é muito maior. Ou seja, você come mais do que realmente precisa quando o cérebro não transmite ao corpo de forma correta o que está sendo alimentado e saciado. Ao terminar, pode ser que você ainda esteja com fome, já que não prestou atenção na refeição, né? Além disso, comer de uma forma distraída te leva a mastigar mais rápido, podendo causar problemas na digestão. A primeira atitude para evitar se distrair com a televisão ou com o celular durante as refeições pode parecer muito óbvia, mas nem sempre é fácil para quem adota o hábito há anos. Mude de ambiente ou desligue esses aparelhos. Faça isso até se acostumar com a nova rotina. Motivo número 4, dormir pouco. Dormir bem ajuda na perda de peso porque promove a regulação dos níveis de hormônios relacionados com a fome, a grelina e a leptina, além de também ajudar a diminuir os níveis de cortisol no sangue, que é o hormônio relacionado com estresse e que poderia aumentar o apetite e dificultar a queima de gordura. A maior parte das pessoas precisa dormir entre 6 e 8 horas por dia para a reposição de energias e regulação das funções do organismo. Uma pessoa saudável gasta, em média, cerca de 80 calorias por hora no sono. No entanto, esse valor mostra que somente dormir não emagrece, mas dormir bem auxilia na perda de gordura de outras formas, como diminuição na produção de grelina. Esse é um hormônio produzido no estômago que auxilia na digestão, mas também aumenta a fome e estimula o apetite. Quando a pessoa dorme pouco ou não tem uma boa noite de sono, a grelina pode ser produzida em maior quantidade, e o que favorece o aumento da fome e da vontade de comer. Segundo, aumento da liberação de leptina, que é um hormônio produzido durante o sono também e está relacionado com a promoção da sensação de saciedade. Ter níveis de leptina maiores do que de grelina é importante na regulação do apetite e para controlar as compulsões alimentares, que é quando se sente uma vontade incontrolável de comer. E terceiro, o estímulo do hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento é produzido em maior quantidade durante o nosso sono e é importante para quem quer perder peso e gordura. Por quê? Porque ele estimula a redução da gordura corporal, a manutenção da quantidade de massa magra, a renovação celular, além de melhorar todo o funcionamento do sistema imunológico. Vários estudos têm demonstrado que o aumento do estresse parece aumentar paralelamente com o aumento nos níveis de obesidade no mundo todo. Então, cientistas têm tentado entender a relação entre essas duas coisas. Sabemos inconscientemente que estresse e ganho de peso são coisas interligadas. Mas como? Faz sentido afirmar que estresse engorda mesmo? Quando passamos por uma situação de estresse crônico, temos ativação de uma via do nosso sistema nervoso central, que vai aumentar a atividade simpática, ou seja, a frequência dos batimentos cardíacos e a liberação de hormônios do estresse como o cortisol. Isso aumenta o risco de ganho de peso, levando ao acúmulo de gordura, principalmente na região do abdominal. Estudos têm demonstrado que quando as pessoas passam por situações estressantes, elas têm um aumento agudo de cortisol, glicose e insulina. Outros estudos mostraram que o estresse pode aumentar o consumo alimentar, aumentando inclusive a preferência por alimentos mais ricos em energia e mais saborosos, muitas vezes com excesso de açúcar e gordura, também conhecidos como os comfort foods, do inglês, comidas que trazem conforto. Resumindo, o estresse pode fazer as pessoas comerem mais, ou seja, o estresse vai fazer você engordar sim. Último motivo, a monotonia dos treinos. Você se alimenta de uma forma saudável, balanceada, se exercita com regularidade e ainda assim não está perdendo peso? Então, para emagrecer, atenção! Variedade é importante em todos os sentidos e não só na alimentação. Dar uma repaginada nos treinos vai te ajudar a alcançar o peso ideal. Sabe aquele treino que você pegou faz um tempão, com seu amigo, professor de educação física ou copiou da internet? No início do período de adaptação, alguns resultados são notáveis, inclusive com aquelas dorzinhas do pós-treino. Mas chega um momento em que, mesmo treinando semanas e se esforçando ao máximo, você deixa de ver ganhos físicos, não é?
E você sabe por que isso acontece? Um fator muito relevante para isso é a falta de diferentes estímulos. O nosso corpo apresenta mecanismos adaptativos bastante específicos e interessantes. E é aí que entra uma boa periodização, entender as fases do treino. É muito importante entender que o treino não é composto apenas pelos exercícios. É como um jogo de quebra-cabeças e as peças precisam se encaixar como uma série de variáveis. Essas são algumas que você pode mudar aí. Carga, que nem sempre está relacionada com o peso. Pode estar relacionada a diferentes fatores dos treinamentos, mas para você entender de uma forma muito simples. Saber a fase de levantar mais ou menos quilos faz toda a diferença, porque manter sempre a mesma carga é um dos erros mais comuns. 2. A execução. Amplitude, posicionamento, ângulo e várias outras variáveis na execução de um movimento fazem toda a diferença. Isso porque a gente deve explorar ao máximo os feixes musculares. 3. Velocidade e cadência dos movimentos. Estão ligados à qualidade da execução. Quanto mais concentrado o movimento, melhor. Inclusive, esse cuidado com a execução bem feita evita algumas lesões por excesso de carga. Intervalos de descanso são uma ótima estratégia para variar o seu treino. Você pode usar outros exercícios como descanso ativo, por exemplo. Se seu treino não tem alterações dessas variáveis há muito tempo, você provavelmente está num processo de estagnação, também chamado de platô, e é por isso que não percebe novos resultados. Tudo porque os estímulos estão sempre sendo iguais e os processos adaptativos possíveis já aconteceram. Isso é comum, porque normalmente a periodização não é levada tão a sério, ou, em outros casos, nem planejamento existe. Nesses casos, existe uma manutenção do que já se obteve de resultados lá no início, mas não tem evolução. Se faltar variedade nos seus treinos, você vai estacionar em um teto de desempenho e não vai conseguir ultrapassá-lo. Se desafie e traga novidades para a sua rotina. Treine com um parceiro, experimente outras modalidades e incorpore super séries aos seus treinos. Além de tudo isso, alavancar a queima calórica, com certeza você vai sentir os músculos no dia seguinte. Se você quiser um atalho para isso, sem se preocupar com nada do que eu falei, conheça o meu programa completo de treinamento, o HIIT12 Intensity. Nele, você tem treinos periodizados para 8 semanas, treinos extras para coxas, bumbum e abdominais, cardápios diários, aulas com nutricionista e psicóloga e aulas completas comigo. Então, pessoal, por hoje era isso. Espero que tenham gostado e que essas informações sejam muito úteis para vocês. Um grande abraço do teu personal online, o Cris, do HIIT12.